Artes da Cal, que designa basicamente um grupo de técnicas decorativas que têm como elemento-chave a utilização da cal, seja a pintura mural, o esgrafito, o estuque, não é? Ou melhor, as argamassas de cal e areia, ou de cal e gesso, e portanto, estamos aqui com um património que é muito, tem uma dimensão muito grande, muito importante, sobretudo nesta região do nosso país, e que se encontra num estado de degradação também considerável, pelo que achei que seria sempre uma boa sugestão para vir aqui falar um pouco convosco, e também esperando ouvir o vosso feedback, não é? Não entendam isto como uma coisa estanque, era de todo desejável que houvesse debate e diálogo, portanto estão perfeitamente à vontade para o fazer. Portanto, em Portugal, durante muito tempo, sobretudo durante os séculos XV e XVI até, em alguns casos até mais tarde, o modelo artístico que melhor se implantou entre nós em todos os domínios artísticos foi o gótico, não é? Essa longa tradição do gótico que já vinha, portanto, de outros pontos da Europa e que entre nós teve muito sucesso e que perdurou até bastante tarde. A pintura mural não foi exceção, como aliás não poderia deixar de ser, sendo até de sublinhar que dentro da sociedade sempre houve uma grande resistência pela aceitação da nova linguagem do Renascimento, que fez uma tímida entrada no que se pode designar das nossas artes decorativas, sobretudo mais através de uma linguagem ornamental, em primeiro lugar, do que conceptual e estilística. Podemos dizer que, ideologicamente, conceptualmente, de facto, o modelo do gótico foi aquele que maior sucesso conheceu em território nacional, e o Alentejo, claro que não é exceção. Com Dom João III houve uma abertura, através, sobretudo, de um corpo de diplomatas que ele próprio fomentou e que enviou ao estrangeiro, nomeadamente à Itália, para fazerem a sua formação, e que, através deles, não só, mas sobretudo através deles e daquilo que conseguiram ir aprender em Itália, trouxeram para Portugal, então, uma nova linguagem, uma nova filosofia. Eu aqui destaquei estes certos do Francisco de Holanda, que é sempre um autor que nestes casos é fundamental citarmos, porque precisamente o Holanda, quando vai à Itália e toma contacto com aquilo que era a realidade artística, ficou perfeitamente deslumbrado e mesmo nos diálogos que manteve com Miguel Ângelo, com outros artistas, depois, ao voltar a Portugal, confronta-se com uma realidade que, segundo ele, era, enfim, muito atrasada, nada tinha a ver com o modelo, com o paradigma que ele próprio elegeu como a boa arte, e no que diz respeito, sobretudo, à pintura. A boa pintura é italiana, e que a partir daí, então, tudo o resto era uma coisa gótica, não muito boa no entender dele, portanto, e que perdia em relação àquilo que era o modelo que deveria ser seguido. Daí que este formulário mais erudito do Renascimento, que vem através do Renascimento, entrou na nossa arte, não só na pintura mural, mas enfim, na pintura de cavalete também, através deste formulário decorativo que é riquíssimo e que é o grotesco. Portanto, o grotesco, que é um termo que advém da descoberta da grotte, portanto, do palácio da Domus Aurea de Nero em Roma, e que depois teve uma extraordinária divulgação por toda a Europa através das gravuras. Entre nós, o Renascimento que mais facilmente se impôs foi talvez o Renascimento italiano, flamengo, portanto, através da Flandres e dos modelos que vinham do norte da Europa, mas o italiano também, sobretudo em certas frações da sociedade mais permeáveis a esta linguagem, portanto, mais elitistas, se pudermos chamar desta forma, e que viam como como desejável seguir este modelo, esta linguagem oficial que vinha
sobretudo através do papado. Portanto, a partir do momento em que a própria Igreja romana acaba por adotar este formulário para decorar os seus edifícios, nomeadamente o Vaticano, as várias salas do Vaticano, e não só, portanto, era permitido fazer essa associação, não como uma coisa pagã ou como algo que era bizarro e despropositado. O grotesco foi alvo de uma discussão muito acentuada por autores da Antiguidade, porque uns defendiam que a sua utilização não era de todo desejável, porque não eram coisas reais, não era a imitação do real que se pretendia através da arte do Renascimento, mas a outros era bastante agradável no sentido em que permitia imaginar, permitia fantasiar, permitia ver coisas que nunca não existiam na realidade e que, portanto, o homem também precisava desse escape, para poder ver coisas que não, de outra forma nunca iria conhecer. E é assim, portanto, que esta linguagem chega até nós. O grotesco teve imensas designações, não vale a pena aqui estar a descrevê-las todas. Este formulário é talvez aquele que mais se aproxima a essas grotte neronianas e que depois entre nós tiveram uma divulgação mais acentuada no domínio da arquitetura civil, portanto, pertencente a famílias eruditas, humanistas, ou que pelo menos tentaram criar uma áurea de elite, de humanismo, neoplatonismo, cariz neoplatónico também, que se foi implantando em diversas localidades, sobretudo os centros urbanos, mas foi um formulário que só muito pontualmente nós vemos depois, como é compreensível, aparecer na arquitetura religiosa, salvo em situações em que era, de facto, considerado apenas como elemento decorativo e, como tal, poderia ser multiplicado várias vezes sem problema, porque era considerado como um ornamento e não como algo que transmitia uma mensagem moralizadora ou de outra índole. O que depois viria a conhecer, de facto, maior divulgação foi esta transformação, já no século XVII, em brutesco, porque este formulário decorativo muito mais favorável, ou melhor, portanto, a própria clientela, a maior parte dela pertencente à Igreja, era muito mais favorável à adoção deste formulário decorativo, que é uma derivação do grotesco, mas que já não tem nada a ver com o que era o grotesco. É o brutesco, que é portanto, uma categoria que entre nós conheceu uma divulgação e uma fortuna histórica tremenda, e que, sobretudo no Barroco, e que, portanto, são estas composições mais decorativas e já não tão, portanto, sem este sentido moralizador que tinha o grotesco anteriormente. Eu coloquei algumas imagens, portanto, a adoção daquilo que é esta linguagem italianizante, ou pelo menos das aproximações ao classicismo italianizante que temos em alguns casos no Alentejo. Elas, como eu disse, incidiram em construções de cariz palaciano, como é o caso. Aqui à esquerda têm um pormenor das chamadas casas pintadas de Vasco da Gama, que, enfim, nada tem a ver com o facto, o Vasco da Gama, que se saiba, viveu nesta rua, é o palacete o palácio que resta dos Silveira Henriques, que pertence atualmente à Fundação Eugénio de Almeida, é visitado, mas que tem este formulário, portanto, estes ornamentos que vão ser retirados dos bestiários medievais, mas que ao mesmo tempo têm, pelo local onde estão, portanto, estão ao ar livre, eles estão num pequeno pátio interior da casa. É como estas imagens que são aqui representadas têm uma mensagem também moralizadora, no sentido de confrontar o bem e o mal.
Eu não pus aqui todas as imagens, porque não era esse o sentido de falarmos exclusivamente desta situação, mas o que encontramos em cada um dos painéis que estão neste pequeno pátio é precisamente o confronto entre o bem e o mal. Seja através destes animais fantásticos, neste caso a hidra de 7 cabeças, que para cada uma das cabeças tem um outro animal fantástico que lhe faz frente, portanto há aqui um choque entre os vícios e as virtudes, no sentido de transmitir que as pessoas, os donos desta casa, eram de facto pessoas com um entendimento cultural fora do que seria a norma do resto da sociedade e, portanto, fariam aqui um distanciamento também através da arte e daquilo que pretendiam transmitir com esta mensagem, que ainda hoje é bastante complexa. Portanto, não é um programa fácil, até porque é único, não há muitos que se lhe comparem. E a imagem de cima, do lado direito, é um pormenor do Paço dos Condes de Baixo, também em Évora, é a Sala das Ninfas, com imagens, precisamente, de ninfas retiradas das Metamorfoses de Ovídio. É preciso dizer que as Metamorfoses conheceram uma edição em 1574 em Évora e que foi extraordinariamente importante porque existem vários casos, não só em Évora, mas Vila Viçosa também, que foram buscar precisamente gravuras desta edição de 1574. Sim. Aqui estamos em Vila Viçosa, portanto é um centro mais pequeno, embora pequeno em tamanho, mas não em importância. Foi o local, portanto, onde estava instalada a corte dos Bragança e que até 1640 teve uma importância, não só local, mas mesmo a nível nacional, importantíssima no domínio das artes, da cultura, daquilo que era uma sociedade humanista, ao ponto de ser uma sociedade designada quase como se fosse um verdadeiro Parnaso, não é? Composto por deuses, que eram os próprios Bragança, que tinham este entendimento do que era o classicismo italiano, muito, muito acentuado. Aqui, mais uma vez, a influência das gravuras das Metamorfoses, as gravuras deste gravador Virgílio Solis, que colocou, portanto, que foi praticamente transposta para este mito de Andrómeda e de Perseu. E depois aqui também a questão da própria cultura da música, não é? O Duque Dom João II, o nosso Dom João IV, futuro Dom João IV, era, além de... portanto, era um bibliómano. Nós sabemos que ele, nestas duas salas dedicadas aos encantos da música, tinha a sua biblioteca de música, que depois levou para Lisboa e que se perdeu no terremoto. E precisamente os tetos desta e da sala, que é imediatamente a seguir, são decorados com estas composições, mais uma vez alusivas às Metamorfoses de Ovídio e a episódios, todos eles ligados à música. Portanto, no painel central temos o Orfeu, portanto, a figura de Orfeu que está ali a encantar a natureza com a sua música. À esquerda é o tema do julgamento de Midas, portanto, temos Midas a um canto com as orelhas de burro, já por ter preferido a música de Pan, que está no outro extremo, à música de Apolo, que está no centro da composição, e depois em baixo temos as sereias que encantavam os navegantes com a sua música e que depois os devoravam no final. E, portanto, há aqui uma conjugação em torno dessa música e daquilo que a música trazia enquanto parte importante também deste mundo culto e típico do que era, na altura, Vila Viçosa. É outro pormenor, apenas para terem uma ideia, que também faz parte do mesmo teto e que vai buscar, são, portanto, deuses do Olimpo a ser puxados em carruagens por animais, e foram, portanto, o modelo inspirador foram as gravuras e os desenhos que Rafael fez para as salas do Vaticano. Aqui que eu coloquei apenas uma reprodução do século XIX, não encontrei o modelo exato, mas, portanto, o referente é esse. Há sempre este modelo a seguir que é muito vincado. Outra questão que
está ligada também ao mundo clássico, ao erudito, é a pintura do claro-escuro, que foi muito enaltecida também pelo Francisco de Holanda, no sentido de ser uma pintura que pretende imitar outras técnicas, neste caso o baixo-relevo, não é? Pelo jogo de contrastes que pode ser mais acentuado ou menos, e que daí dependia também de quem, a mão de obra, portanto a qualidade de quem o executava, e também pela sua ligação extraordinária à própria caligrafia. Aqui coloquei uma imagem do Tratado de Caligrafia do Geraldo Fernandes de Prado, pintor também, e que também pode ser comparado com outro tipo de técnica, que é o esgrafito, que está na imagem superior, que é um tipo de técnica, portanto, que joga também com os contrastes de diferentes argamassas, não é? Que são colocados um sobre o outro e que depois os desenhos são abertos com um objeto aguçado, fazendo uma espécie de baixo relevo. Há um jogo curioso entre luz, sombra, branco, escuro, que também é mimetizado pela pintura, e o Holanda foi muito sensível a isso e, portanto, nós não temos muitos tetos desta natureza, seja no Alentejo, seja em outra parte do país. É muito interessante isso, mas pronto, fica o registro. Outra técnica aqui completamente diferente, mas que faz parte deste universo, como eu disse no início, são as argamassas de cal e areia ou de cal e gesso, não é? Neste caso o estuque. O Holanda descreve o estuque como um tipo de pintura, que é engraçado, embora não seja correto, mas engraçado no sentido de nos dar a entender que para ele próprio, não é? Enquanto pintor, enquanto homem, portanto, a simbiose, havia de facto uma similitude entre estas duas técnicas que não passou despercebida. E eu aqui mostro-vos um pequeno exemplo da casa de fresco dos Sanches de Baena, que é uma família, portanto, foram uma família de Vila Viçosa. Posso-vos dizer que o espaço onde este alto relevo se encontra fica numa nora, fica subterrâneo, e há aqui uma ideia também que é importante sublinhar, que é a ideia do fantástico, não é? Das grutas, do universo subterrâneo, daquilo que é escondido, do onírico, que é também um tema que vai ser depois seguido também pelo próprio maneirismo, mas que entre nós acabou por dar estes espaços que são, enfim, são uma meia dúzia talvez, mas são tão especiais porque têm exatamente como se tivessem, fosse uma cápsula que mostrasse exatamente o que é que era este conceito e como ele era entendido pelos artistas. Mais uma vez uma gravura de Virgílio Solis em baixo, e o mesmo tema representado na Vila Farnesina, em Roma, exatamente, portanto, o mito de Acteon e de Diana, portanto, o caçador que surpreende Diana no banho, e como castigo ela transforma-o num veado, e que depois acaba por ser caçado e devorado pelos próprios cães. Nós vemos isto representado em outros locais. Pronto, isto é uma imagem mais geral do que é este espaço. Combina a pintura mural no teto, os embrechados que vêm, portanto, aquele buraco é precisamente a nora, que é um espaço muito, muito fundo. Nos cantos temos estas cariátides que quase já não se conseguem perceber porque estão completamente cobertas de... Está-me sempre a dar informações. Está-me sempre a atualizar. Com cal, portanto, perdeu muito do que eram as suas formas, e nas nervuras, embora já não se consiga distinguir muito bem, temos estas figuras fantásticas, mais uma vez o referente ao grotesco, compostos com conchas e com, enfim, materiais marítimos. Não? É outro exemplo, este também em Vila Viçosa, embora do Passo do Cal, é o chamado a Gruta do Jardim das Amazonas, embora eu possa... Bom, de Amazonas não tem nada, o termo, aliás, vem como referência a estas figuras enormes. Posso-vos dizer, embora aqui não haja termo de comparação, que são superiores à estatura humana, têm uma dimensão muito, muito grande.
E é curioso porque é um exemplo claro da utilização da cal. Não há aqui um grama de gesso, estas por acaso foram sujeitas à análise e por isso é das poucas que posso garantir que este trabalho da massa, da cal e da areia, conjugada com a pintura mural e com outros elementos, cria estas grutas imaginárias, mais uma vez, e sempre por essa evocação ao que era o antigo, este universo extraordinário que eu coloquei apenas estas duas imagens como exemplo, uma das duas de Génova, por acaso, mas também existe em Florença, no Palácio dos... agora não me lembro, mas enfim, há um referente, há uma mesma linguagem que é plasmada aqui também em Vila Viçosa, claro, como expoente máximo do que era esta cultura italianizante em território nacional. Mais tarde, esta linguagem, sobretudo em jardins, e também muito ligada ao tema da água e da simbologia da água, derivou em casos mais decorativos, embora aqui tenhamos uma simbologia já cristã. Eu coloquei um pequeno pormenor de uma pomba, de um pássaro que traz no bico, tem que acreditar em mim, que é um pão, porque nesta capela existiu uma imagem de São Paulo, portanto havia aqui também uma ligação, já não a esse passado pagão do mundo clássico, mas à parte, enfim, do retiro espiritual, neste caso com a ligação a uma imagem de um ermita de São Paulo, portanto, que estava aqui e que entretanto foi retirado. Isto é o Jardim das Conchas do Paço dos Henriques, nas Alcáçovas. E aqui é o último exemplo que trago desta evocação sempre do antigo e da mitologia, dos temas da mitologia grega. É um caso que não fica no Alentejo, fica aqui em Belas, é a Quinta do Senhor da Serra, e é um painel que tem de dimensão, não quero mentir, mas uns 5 metros de largo, e onde está representado o julgamento de Midas. Portanto, embora se forem lá não vão ver absolutamente nada, portanto perde-se muito a leitura do que foi aqui este painel, mas é um painel mais uma vez construído em argamassas, com figuras em alto relevo, com policromias que foram depois aplicadas posteriormente. Este também está a ser sujeito à análise agora pelos colegas do Hércules, e que foi retirar inspiração praticamente 100% a esta gravura do Goltzius de 1590. Eu aqui tentei, portanto, identificar as figuras que são visíveis, embora, claro, só estando lá. No centro deste painel estaria a figura da Apolo, que entretanto desapareceu, já não se consegue perceber. Consegue-se ver, sim, Midas a um canto, com a figura de Pan, portanto, aqui todo este limite do painel, e já com as suas orelhas de burro, portanto, depois de ter feito a sua má decisão de ter escolhido a música de Pan. Com a introdução da reforma, ou melhor, com a contra-reforma, esta temática vai ser completamente apaziguada, embora existam alguns elementos que vão continuar a existir, muito embora diluídos por um contexto que já é completamente diverso e que, portanto, esvazia de significado estes elementos. Eu, na imagem da capa, portanto, acabei por colocar este grotesco, que já foi chamado de diabo, mais uma vez, embora não seja o diabo, é uma imagem de um grotesco, é um mascarão flamengo, mas que surge aqui num contexto curioso. Portanto, isto é um retábulo de 1571, que está em Porto Alegre. Todo ele é feito nestas argamassas de cal e areia em alto relevo, depois as pinturas já são posteriores, e cada um destes painéis, portanto, tem, a parte de baixo tem 2 doutores da Igreja, temos Santo Agostinho e São Jerónimo, está aqui no pormenor, e na parte superior a Anunciação e no painel central uma Pietà. Neste caso, é como se existissem pinturas integradas, portanto, nesta estrutura retabular, mas com uma mensagem já completamente distinta, e que, embora exista aqui, e isso vê-se pela própria decoração das pilastras, existem sim ainda um referente
ao antigo, mas todo o entorno já é completamente distinto. Este computador... Sim. Bem. E para vermos como estas imagens aparecem em outros contextos, eu coloquei um mascarão que está na ermida do Rei Santo em Arronches, embora muito destruído, está no interior da ermida, que é curioso. E estas figuras estão em edifícios em Porto Alegre e em Monforte, quase numa atitude de desafio e de brincadeira com quem vê, com quem observa. Aqui é outro exemplo em como no mesmo programa iconográfico nós temos estes elementos ainda tirados da antiguidade, estes bucrânios, misturados praticamente lado a lado com símbolos cristológicos, portanto temos o galo e a cruz onde Cristo foi açoitado, ou então em espaços mais reservados, como é o caso da Sacristia do Espírito Santo em Évora, onde, mais uma vez, o grotesco aparece misturado com episódios da vida de Santo Inácio de Loyola e com estes medalhões em estuque, que todo conjugado no mesmo programa. A Contra-Reforma vai se aplicar bastante, e a Igreja, a partir da Contra-Reforma, vai se empenhar bastante, sobretudo em temas como a redenção, portanto, a salvação da alma, através da prática de boas ações e de seguir o modelo dos santos, modelos de virtudes, portanto, da penitência que os santos sofreram. Os santos acabam por ser, de facto, os novos heróis, enquanto que os deuses da antiguidade tinham assumido esse papel, agora serão os santos e a vida dos santos, a vida de Cristo, o exemplo, a vida da Virgem, a Eucaristia, portanto, todo um temário que muda completamente, radicalmente, já para o século XVII e daí em frente, e que se vai plasmar nas artes plásticas de uma inesgotável variedade de formas. No que diz respeito à pintura mural, o modelo que vamos encontrar com maior frequência é precisamente este, são os santos representados individualmente ou em associação para exaltar aquilo que foram e o modelo que as suas vidas representaram para os crentes. E é esta sucessão de imagens praticamente lado a lado, não há uma narrativa neste caso, não é? Vale a imagem por si, que conheceu maior sucesso depois no século XVII e sobretudo em contexto rural, como é este, no Alvito, numa pequena ermida de pinturas de 1613, que foram atribuídas, embora hoje em dia sem fundamento, à oficina de José de Escovar. Este é um caso muito curioso que resolvi também colocar aqui para vermos como, de facto, esta gramática decorativa não desapareceu assim completamente. Trata-se da Igreja de São Pedro em Elvas. É um caso que foi estudado até pela doutora Isabel Mendonça e que está publicado. Muito interessante porque é a cúpula sob o cruzeiro que tem estes altos relevos em estuque e que foram completamente plasmados, desta vez em gravuras do André Alciato, do livro Emblemata. Eu coloquei a imagem portanto, mais uma vez, do Acteon como símbolo de perfídia e portanto, esta figura que está em cima de um elefante como símbolo da paz. As imagens estão colocadas, há uma oposição entre imagens, mais uma vez, o jogo entre o bem e o mal, confronto entre virtudes e vícios, neste caso o Acteon como uma figura pérfida, claramente, para espreitar a deusa Diana, quando não devia. E é um caso muitíssimo interessante, mas que mostra como esta categoria dos emblemas, emblemática, de facto, foi uma categoria literária que se desenvolveu muitíssimo a partir do século XVI e que conheceu um sucesso entre as artes, sobretudo a pintura, extraordinário,
era um tema especialmente do agrado das elites, porque não era um tema, uma categoria acessível a todos. Portanto, estes livros geralmente traziam uma imagem com um mote e depois um pequeno texto, geralmente em latim, e não estava ao alcance de todos decifrar o significado. E por isso eram tão, preferidos, tão caros a certas partes da nossa sociedade. O caso que vos vou mostrar a seguir, enfim, depois deste, é precisamente um caso de utilização de um livro de emblemas aplicado a um programa de pintura. Aqui temos a sacristia do Convento da Esperança em Vila Viçosa com uma alegoria ao amor divino, penso eu, é a minha sugestão, a minha opinião, ou pelo menos com esta alusão à importância de refriar o amor carnal e, em vez disso, portanto, seguir sim e tentar alcançar o amor divino. Isto porque o amor divino foi dos temas mais divulgados também pela emblemática e do maior agrado partilhado pela arte em Portugal. E embora eu não tenha conseguido encontrar a gravura exata que deu origem a este programa, esta alegoria, podemos ver na imagem ao lado da emblemata política é a mesma ideia, ou seja, é a ideia de refriar o coração, não é? Tentar que o coração não dar aso àquilo que o coração realmente, estas chamas que saem do coração, refriar o nosso ímpeto, se é que assim lhe podemos chamar, por estes anjinhos. Este programa que se encontra em Borba, no Convento das Servas, é todo ele dedicado ao amor divino. As gravuras foram retiradas do livro do gravador e pintor Otto Vénius, aluno de Rubens, e que criou portanto, 2 livros, o Emblemata Amorum Emblemata, dedicado ao amor profano, e este, o Amoris Divini Emblemata, dedicado ao amor divino, que foi, portanto, seguido neste teto, através de livros de gravuras, com certeza que chegaram até aqui, e que, portanto, além da gravura, trazia, como eu disse, um mote com uma pequena descrição em latim, mas com a vantagem de ter a tradução em inglês, francês e espanhol. E aqui chegou precisamente o espanhol que foi do autor, foi o escritor Alonso Ledesma, que fez a parte espanhola e que foi aquela que foi utilizada neste teto. É muito interessante. Basicamente o que aqui está, portanto, é o coração que vai, portanto, desenvolver, vai convidar a alma, que é a menina que está no chão, vai convidar a alma a apreender uma série de ensinamentos até alcançar o amor divino, portanto, que é o estado final, que é a união com Cristo. E como tal, é muito curioso, porque há um processo de aprendizagem que os emblemas não estão na ordem correta. Na altura eu lembro-me que isso chamou a atenção, mas há um esforço que tem que ser realizado para estágio, até, não é, irmos evoluindo até alcançarmos este estágio final da união com Cristo. Outro tema muito caro também da arte, da pintura do século XVII e também da emblemática das gravuras é o tema da redenção. Neste caso, as gravuras foram as do Evangelica Histórica Imagines, do padre jesuíta Jerónimo Nadal, e que foram todas elas também aqui utilizadas num teto de Vila Viçosa, da Igreja do Convento da Esperança. É um programa narrativo, é uma categoria de pintura que acaba por ter também muito sucesso, porque vai contando uma história ao longo portanto, destes vários episódios que são postos sucessivamente. E aqui temos várias passagens que são narradas no Novo Testamento e que contribuem para esta ideia da redenção, no sentido em que este exemplo que aqui coloquei em cima, o regresso do filho pródigo, portanto, não é o pecador que se arrepende e que regressa ao pai, que o pai
o acolhe de braços abertos, portanto há uma associação direta também com a figura do próprio crente, que tem que se redimir e alcançar a paz em Cristo, e as bodas do filho presididas pelo pai, aqui em baixo. Enfim, são dois exemplos. Na fiada central temos passagens da vida de Cristo, sendo que que é este painel central, é o único que não foi retirado desta obra, mas sim de uma gravura do pintor italiano Livio Agresti, que se encontra no oratório dos Gonfaloni, em Roma. As argamassas de cal e areia também acabam por, como técnica decorativa, replicar este modelo narrativo, no sentido em que acabam por emoldurar episódios da vida de vários santos, ou, por vezes, programas narrativos mais abrangentes. Eu aqui coloquei este exemplo, que é da igreja do convento de Nossa Senhora Conceição de Olivença, que no centro, embora aqui este painel já tenha desaparecido, mas tinha episódios da vida de São João de Deus, ou então aqui na Igreja da Misericórdia de Fronteira, onde as mesmas molduras de cal e de gesso têm os passos da via sacra, que são dispostos, portanto, sequencialmente por toda a nave. Existem também modelos mais simples, no caso de um retábulo apenas com um painel, como se fosse um painel integrado, neste caso dedicado ao Santíssimo Sacramento e à importância extraordinária que o culto do Santíssimo Sacramento teve a partir então do século XVI e daí em frente. As imagens, isto é apenas uma curiosidade, que em contextos mais populares, embora não o queira utilizar o popular aqui como depreciativo, há uma conversão daquilo que foram as cariátides e as figuras de talantes que se encontravam portanto, na arte clássica, agora adaptados por estas figurinhas mais ingênuas, mas que ao mesmo tempo são tão especiais por serem apropriações dessa gramática, desse formulário decorativo que acaba por ser transformado ao sabor praticamente do local. E depois, mais tarde, há portanto, a continuação da apropriação do que era o decorativo, embora de uma forma talvez mais simplificada, com introdução de imagens ou de virtudes, ou de santos, ou de apóstolos. Isto também já tínhamos visto na pintura, aqui estava apenas a apresentar casos de tetos em altos relevos, com trabalhos de alto relevo. Este em Évora é a capela da Universidade, em Arraiolos e, por fim, com este apostolário em Porto Alegre, na Misericórdia. E apenas para terminar, portanto, apenas alguns pontos que resumem muito por alto aquilo que pretendi trazer-vos aqui hoje. Esta ideia que, de facto, esta resistência inicial àquilo que eram os valores da antiguidade e àquilo que esses valores poderiam traduzir-se nas artes plásticas, acabou por ser contornado ou adaptado à medida que o tempo passa, e às vezes com soluções muito originais, perfeitamente únicas. Há aqui uma questão muito importante que vem precisamente depois do Concílio de Trento, que foi o papel fundamental que a Igreja deu à imagem e à forma como a imagem poderia ser utilizada depois para divulgar a mensagem oficial da Igreja, portanto, sem grande novidade. Tudo se resumindo neste conceito que eu gostaria de terminar dizendo, que acho fundamental, que é esta estética da salvação do indivíduo e que, de facto, tudo contribui para isso, não é? O importante é precisamente a mensagem que fica é que o importante é a prática de boas ações, imitando o modelo dos santos, de Cristo, da Virgem, para nos redimirmos e, a partir daí, portanto, atingirmos a nossa união final, não é? Tendencialmente, com Cristo. E eu agradeço-vos a vossa atenção e estou à vossa disposição, se quiserem perguntar alguma coisa. Obrigada.